Sindasp, Avenida Rio Branco 817 Centro, Florianópolis e Delegacia Sul em Criciúma, na Rua Santo Antônio 141. Este é o Floripa em Foco ao vivo com o Sindasp. O Sindasp, você sabe, é o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Assessoramento, Perícia, Pesquisa e Informações em Santa Catarina. O Sindasp está ao vivo aqui no Floripa em Foco, na TV comunitária, sempre às terças-feiras, entre 1h30 e 2 da tarde, ao vivo, porque a reprise é todo dia, a partir das 22 horas. E é com muito prazer que recebemos nesta semana a presidenta do Departamento Jurídico, não é presidenta do Departamento Jurídico, né? Sim, tudo bem, Carolina? Tudo bem, Silvio. Tudo Agradeço aí o convite do Sindasp e também da TV Floripa por participar de mais um programa. Fazia um tempo que eu não vinha. Pois é, então, tava de férias pelo jeito, né? Volta toda não, renovada. Acontece que são muitos processos e aí teve alguns, nos últimos tempos, um pouco mais complicados e a gente precisou dar uma atenção maior. Sim. Então em dissídio ainda, em database melhor. Tô tendo uma negociação coletiva, tem alguns processos judiciais maiais aí que a gente está propondo. Ações muitas coletivas? Coisas, muitas coisas acontecendo aí, algumas irregularidades, infelizmente, que a gente trabalha para que o sindicato não exista mais, né? Para que os trabalhadores se fortaleçam e até para que não exista mais uma assessoria jurídica. Que não seja necessário. Que não seja mais necessário, porque a partir do momento em que os trabalhadores tiverem ciência dos seus direitos, deveres e os caminhos, aí a gente não precisará mais existir. Então, sim. Então, rapidamente, essas ações mega trabalhistas, dá para aventar alguma coisa do que está acontecendo ou por enquanto está sendo montado, discutido? Algumas ações nós já entramos, outras está para serem ingressadas aí nos próximos dias e a gente está coletando algumas provas, alguns dados, porque a parte de ingressar com o processo judicial não é uma questão tão simples, porque o papel aceita tudo. Agora, se nós iremos conseguir o êxito dessa ação ou não, já é um outro detalhe aí que a gente precisa alcançar. E as provas são muito importantes no processo trabalhista. O juiz só decide sobre provas documentadas, comprovadas, né? Não pode, eu acho, a afirmação não vale na frente do juiz. Né? Porque senão fica a alegação de um contra outro. E aí nisto não é o direito do consumidor, onde a empresa que deveria comprovar que aquilo não está ocorrendo. No caso do direito do trabalho, a prova é de quem alega. De quem alega. Nesse caso aí. Estamos conversando com a doutora Caroline Schwartz de Almeida, que é da assessoria jurídica do Sindasp. Né? O Sindasp, toda semana, toda terça-feira, ao vivo aqui conosco. E irregularidades fora, vamos falar um pouco sobre insalubridade. O Sindasp representa os trabalhadores da área pública, né? Do pessoal que trabalha na IPAGRE, na SIDASC, na Santur, na Codesc, nas empresas de cobrança, nos escritórios de advocacia, enfim, uma infinidade de atividades aí e de representação em todo o estado de Santa Catarina. Inclusive o pessoal que faz a extensão rural, né, que sai da IPAGRE para levar esse conhecimento ao interior, né? Isso. Há muitas áreas insalubres, há muitas atividades insalubres dentro da categoria que o Sindasp representa, Carolina? Sim, existem algumas atividades que infelizmente ainda lidam com agentes nocivos à saúde. Porque não é a atividade em si que vai determinar se tu tem ou não um contato com o agente nocivo, seria o ambiente de trabalho também, né? Não é só porque tu tem uma atividade, às vezes, que pode ser considerada insalubre, que necessariamente tu tem contato com aquele agente. Então, é uma questão um pouco discutível, né? Que geralmente as empresas, elas relutam um pouco em reconhecer esse adicional. O importante é que o adicional, como o nome diz, é um adicional, ele pode ser retirado ou permanecer por um período, durante todo o contrato de trabalho. Sim. O ideal seria que ninguém trabalhasse em nenhum ambiente insalubre, né? Nocivo à sua saúde. Porque a gente costuma dizer que a periculosidade
é um risco mais iminente. Agora, a insalubridade é como se tu estivesse morrendo aos poucos. Insalubridade e periculosidade. Eu não fazia essa distinção. Como é que caracteriza? Por exemplo, o adicional de periculosidade é se tu tiver contato com um agente nocivo à saúde também, mas perigoso, né? Um ambiente perigoso. Sim, como aquele porto lá que desabou um silo em cima de um estivador. Aquilo lá é periculosidade ou insalubridade? Pois é, periculosidade, aquele local a gente teria que avaliar melhor, mas sim. Em síntese, o adicional de periculosidade é devido aos trabalhadores que têm contato com explosivo, inflamável e eletricidade. Porque já começa a definir. Isso, explosivo, inflamável e eletricidade. No caso de risco de vida, daí já é uma outra questão. Agora, o adicional de periculosidade é para essas 3 atividades específicas. Muito bem. E aí, no caso, é diferente o adicional de periculosidade da insalubridade, porque o adicional de insalubridade, ele tem a questão de ruído, tem a questão do calor, tem a questão dos contatos com os agentes biológicos, químicos, físicos. Umidade. Umidade, terrenos alagadiços. No caso, o que a gente precisa observar quando a gente fala em insalubridade? Qual é o agente que a gente está achando que seria insalubre, que seria nocivo à nossa saúde? Quanto tempo nós fomos expostos a esse tipo de agente? E a intensidade disso. Por exemplo, o ruído. Tu pode dizer, olha, eu trabalho num ambiente insalubre aqui nesta sala, né, aqui na TV Floripa. Qual seria o fundamento? Qual seria o agente? Seria o ruído. Bom, o ruído. Mas só o fato de dizer que é o ruído é insuficiente para a gente caracterizar isso. Tem que quantificar sim. Esse ruído. Quanto de ruído existe aqui? Tem 95 decibéis. Certo, 95. Mas quanto tempo tu é exposto a isso? É 30 minutos por dia? Então, em tese, tu não teria direito a essa insalubridade. Então, a questão é agente, tempo de exposição e intensidade. E isso aí seria uma regra para que os trabalhadores entendessem basicamente o que seria insalubridade. E isso já está descrito, já está determinado o grau, o tempo de exposição? Sim. Isso já está previsto? Isso já está previsto através das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, porque é uma questão complicada. Muitas vezes o ambiente pode ser nocivo à saúde, tu pode estar contraindo aí uma doença, sendo exposto a uma doença aos poucos, mas aquilo pode não ser reconhecido pelo Ministério do Trabalho como um agente nocivo por aquele período de tempo, pelaquela intensidade. Eu achei interessante isso. Tempo, intensidade e qual outro fator? E o agente. O agente em si. Muito bem. E você citou o exemplo de ruídos. Quanto tempo tem que ficar exposto a quantos decibéis para caracterizar um ambiente insalubre? Aí eu tomei a liberdade de trazer esse pequeno calhamaço de folhas, que é a norma regulamentadora número 15 do Ministério do Trabalho. É recente? É antiga? Olha, ela é de 78, né? Mas já foi feito muito mais barulho depois disso. Sim, mas algumas portarias foram atualizando essa própria portaria aqui. Então, os trabalhadores que tiverem interesse em saber o que é insalubridade, quais são os parâmetros para serem avaliados a insalubridade hoje, sim, é necessário que vocês entrem no site do Ministério do Trabalho e Emprego e procurem ali legislação no site do Ministério do Trabalho e após norma regulamentadora. Chegando em norma regulamentadora número 15, que é aquela, quase como se fosse o livro sagrado da insalubridade. Né? E aqui no anexo 1 diz qual é o nível de ruído e o tempo de exposição. Por exemplo, o nível de ruído 85 decibéis, um trabalhador ele pode ser exposto por 8 horas, até 8 horas diárias, sim, sem receber o adicional de insalubridade. Sim. Se ele for exposto a 85 decibéis por 10 horas,
Então ele já está sendo exposto ao agente nocivo e pode ter uma perda auditiva em relação a isso. 85 decibéis é o que? É um motor de ônibus? Às vezes o ônibus é mais, né? Um ônibus acredito que seja mais. Aí como que a gente avalia isso? Existe equipamentos específicos para medir. Então aí o perito vai até o local, verifica, fica um tempo. E é importante também que a gente determine assim, quanto tempo, por isso que quanto tempo? Quais são os horários do dia onde nós estamos expostos a isso? Porque muitas vezes os trabalhadores podem ficar 2 horas em um ambiente, passar para o outro ambiente, podem circular e pode ter, pela rotina de trabalho, uma exposição maior em determinado dia ou determinada época do ano. Sim. Por isso que o adicional ele pode ser retirado e pode continuar, porque é só quando o trabalhador é exposto ao agente nocivo que ele tem direito a receber esse adicional. Sim. E tem que ser uma coisa ou permanente ou intermitente, ou seja, não pode ser uma coisa esporádica. Eu trabalho numa empresa e teve um dia lá do ano que eu entrei numa sala que estava com muito ruído. Não, tem que ser uma atividade contínua, que tem essa exposição contínua também. Olha, legal. E isso tudo, então, você pode checar na norma 15, acessando o site do Ministério do Trabalho, na aba Legislação e dentro da legislação norma regulamentadora. Norma número 15. Isso. Ali especifica tudo, como é que deve ser. Isso. Muito bem. E isso habitualmente, antes de irmos para o intervalo, Caroline, isso habitualmente é respeitado pelas empresas ou elas andam na margem da lei, assim, para não pagar direitos ou para economizar? Uhum. No caso, assim, muitas empresas não possuem técnico de segurança do trabalho, não possuem engenheiros do trabalho, médico do trabalho específico. Com uma CIPA ou com uma assessoria própria para verificar qual é o ambiente que o trabalhador está sendo exposto. Então, quando uma empresa não tem um cuidado em relação a isso, às vezes trata o trabalhador como se fosse um número, né? Quanto de lucro aquele trabalhador está me dando, enquanto não pensa na questão da saúde do próprio trabalhador, em como ele pode adquirir uma doença no futuro que pode vir a interferir na vida pessoal e profissional dele. Então, nesse ponto, algumas empresas, quando não estão preocupadas com isso, e infelizmente a grande maioria, a gente verifica na Justiça do Trabalho e até no Ministério do Trabalho algumas denúncias em relação a isso. E aí, então, no próximo bloco, já que tu vai chamar o intervalo, a gente pode discutir a questão dos graus de insalubridade e a questão da perícia, como que faz essa perícia, como que se prova isso. Maravilha, já está dado o gancho aí para o segundo bloco desse Floripa em Foco ao vivo com o Sindasp. TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sindasp, Delegacia Vale do Itajaí, na Rua Hercílio Luz 338 Itajaí, e Delegacia Oeste, na Avenida Getúlio Vargas 94S, Chapecó. Informação, entrevista, notícia, utilidade pública. Floripa em Foco. Toda a quarta, 1h30 da tarde, o dia a dia dos professores estaduais. Educação em debate. A hora e vez do Sint na TV. 2 horas. Como anda a justiça? A luta diária dos trabalhadores deste setor. Sinjusc em ação. 2h30. A verdade sobre a segurança pública sem meias palavras. A Prasc em destaque. 3 horas. A importância dos trabalhadores da área municipal na vida da população. Sintrazem em destaque. Aqui, no Canal 4. TV Floripa. Você vê, você ouve, você sente a diferença. A pioneira das emissoras comunitárias de televisão em Santa Catarina. Foram usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, da Europa, as cores das Américas, da Ásia.
Mas se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Crianças não nasceram discriminando. Participe. Cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas. Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades. Uma campanha do UNICEF contra o racismo. De gases do efeito estufa do mundo. 75% dessas emissões vêm do desmatamento. Nos últimos 5 anos, a Amazônia perdeu 4,5 campos de futebol por minuto. São milhões de toneladas de gases de efeito estufa aquecendo o planeta. Enquanto isso, produtos oriundos do desmatamento ilegal da Amazônia são consumidos. As queimadas são o principal instrumento para transformar a floresta em pastagem. Todo esse processo contribui para o aquecimento global. Você assiste a TV Floripa em seu computador. Basta digitar www.tvfloripa.org.br. Sindasp, Delegacia Norte, na Rua Abdom Batista, 121, Joinville, e em Jaraguá do Sul, na Avenida Getúlio Vargas, 184. Voltamos com o Floripa em Foco ao vivo com o Sindasp, nesta semana recebendo a doutora Caroline Schwartz de Almeida, que é da assessoria jurídica do Sindasp. E a gente está falando um pouco sobre insalubridade. O que pode provocar insalubridade, como comprová-la e graus, principalmente, de insalubridade. Nem tudo é tão insalubre e tem algumas coisas que não fica até bem claro. Você estava dizendo no intervalo que existem pelo menos 3 graus de insalubridade. Como é que é essa classificação? Sim, a CLT ela estipula esse grau de classificação como grau mínimo, grau médio e grau máximo. Isso aí dá margem para N interpretações. Mas assim, a norma regulamentadora ela é clara em relação a isso. Então ela diz, bom, tu tem contato com esse tipo de agente nocivo? Tem. Então, se tu conseguir comprovar isso através de um laudo pericial, através de uma perícia em relação a isso, tu pode adquirir então esse direito ao adicional de insalubridade. Sim. E um grau mínimo incorpora o quê? É 10%. 10% sobre o salário mínimo. Ah, em questão de valor, 10%. 10% do salário mínimo. O adicional de grau médio seria 20% do salário mínimo. E o adicional de grau máximo seria 40% do salário mínimo. 10, 20 e 40% de adicional sobre o bruto, o líquido do salário? Sobre o salário mínimo mesmo. Sobre o salário mínimo. O mínimo. O salário mínimo. Aí tem uma discussão em relação a essa questão do índice, porque o salário mínimo ele não poderia ser indexador para nenhum tipo de parcela, né? Mas o Supremo Tribunal Federal, através da súmula 04 e também pela súmula do TST, eles estão entendendo, até segunda ordem, que seria sobre o salário mínimo. Porque está falando de uma questão trabalhista, salário mínimo é uma coisa até próxima, né? Não, é porque como não foi criada ainda uma legislação específica para isto, eles fizeram ali algumas interpretações e definiram que apesar da Constituição dizer
que o salário mínimo não poderia servir de base para qualquer tipo de reajuste, nesse caso, eles, até outra legislação, aplicariam o salário mínimo sobre 10%, 20% e 40%. Diferente da questão do adicional de periculosidade, que seria 30% do salário base. Isso já faz uma diferença. Já faz uma diferença enorme. Periculosidade é 30% sobre o salário base. E insalubridade, mínimo 10%, grau médio 20%, ou grau máximo de 40%. Insalubridade 30% do 40%. Salário, desculpa, 40% do salário mínimo. Já começa a aí a questão assim, será que um trabalhador poderia ser exposto à insalubridade e à periculosidade? A ambos? Sim, poderia ser exposto. E aí soma os índices? Não. Aí ele tem que escolher, ele não pode acumular esses dois adicionais. Claro que o adicional de periculosidade é muito mais vantajoso. Então, a tendência seria optar por esse adicional de 30% sobre o salário base. Isso. Lembrando que nós estamos falando aqui do adicional de insalubridade com base na legislação, o adicional legal, não é o adicional convencional, porque na convenção coletiva a gente pode ter um parâmetro diferente. Aí seria o adicional convencional da insalubridade. Poderia ter um parâmetro diferente. Isso. Mas até segunda ordem, conforme a interpretação do Supremo, seria sobre o salário mínimo. Certo. E as empresas todas já devem ter mapeado isso, o que é insalubre, o que não é insalubre, já devem estar atentas para pagar esses adicionais, ou o trabalhador, ele é que tem que ficar atento e cobrar isso do empregador? O trabalhador tem que ficar atento ao meio ambiente que ele está exposto. Seria uma coisa interessante. Depois, a questão da exposição, ele poderia tratar como uma questão coletiva. A empresa deveria fornecer EPCs, que são equipamentos de proteção coletivo. Sim. Ou seja, aqui nesse ambiente tem muita poeira. Então, quem sabe instalar um exaustor, alguma coisa para sugar essa poeira. Isso. Aí não resolvemos esse problema. Então, quem sabe, máscaras. Aí seria EPIs, equipamento de proteção individual. Se não for possível neutralizar e eliminar esses agentes nocivos, é devido ao adicional de insalubridade. Se for conseguido eliminar, não seria devido. Lembrando que, eu sei que já está no finalzinho do programa, é uma questão que o trabalhador tem que ficar atento, porque é a sua saúde. É sua saúde, é uma coisa muito importante. Sua força de trabalho. Sim, sua força de trabalho, que daqui a alguns anos ele vai sentir fisicamente, psicologicamente, aquele ambiente que ele foi submetido. E ele deve ficar atento, procurar o sindicato, se por acaso ele notar que está sendo exposto a algum agente nocivo, para primeiro tentar minimizar, neutralizar e eliminar. Depois não conseguimos, vamos entrar então com alguns procedimentos. Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho ou até um processo judicial. Pois é, o primeiro passo de um trabalhador que constata uma insalubridade, qual é? Procurar o sindicato, procurar o Ministério do Trabalho? Sindicato, em primeiro lugar. Poderia ser via sindicato, poderia ser via Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho. Ele tem que denunciar e expor isso. Hoje o sindicato, o Sindasp, tem um link aí na página que é denúncias, onde o trabalhador pode denunciar esse tipo de questão e nós podemos ir lá na empresa e verificar se está ocorrendo ou não. Sim. E se a gente verificar que isso está existindo, quem é que vai conseguir comprovar? Não somos nós, porque nós não somos médicos ou engenheiros do trabalho. Então é necessária uma perícia para verificar, através de equipamento, se aquele ambiente realmente é nocivo à saúde do trabalhador. E o sindicato pode acionar essa perícia? Pode acionar essa perícia e o Ministério Público do Trabalho também pode acionar essa perícia. E quem realiza, ele contrata um laboratório, contrata um perito, ou tem algum departamento público? Assim? Geralmente, o próprio Ministério já existe os peritos. Agora, assim, qual é o tempo de perícia, quanto tempo vai demorar, vai depender muito da época que for feito isso. Mas um processo judicial, o juiz vai determinar que um perito vá naquele local de trabalho e faça um laudo. Caroline, e comprovado assim
um ataque à saúde e a pessoa, o trabalhador acaba tendo que se aposentar, ganha um adicional sobre isso? Me vem à mente agora os trabalhadores das minas de carvão ali de Criciúma, que muitos sofrem de pneumocoliose, não é isso? Eles ganham um adicional ou ficam mais pobres ainda depois de adoecer? Muitos são aposentados por invalidez, né? Porque chega num momento que, por mais que eles ainda tenham a idade para continuar trabalhando, eles são atacados por essas doenças de uma forma que incapacitam completamente. E isso é interessante, infelizmente, para o lado jurídico, porque pode alcançar aí uma indenização pela redução da capacidade laborativa. Pode ser configurado, por mais que esse ambiente nocivo não seja caracterizado como insalubre pelas normas do Ministério do Trabalho, pelo quadro de atividades que o Ministério do Trabalho estabelece, futuramente se pode concluir que a doença que a pessoa está demonstrando, apresentando, ela tem relação com o trabalho. E aí pode ser configurado um acidente do trabalho. Com indenização. Com indenizações pertinentes, com a questão, enfim, de uma série de amparos em relação até ao próprio tratamento. Certo, mas aí quem definiria seria realmente os peritos. Então, trabalhadores, ficar de olho e consultar o sindicato, que ele tem todas as informações, a assessoria necessária, né? Sim. E o site do Sindasp, aliás, www.sindaspsc.org.br, né? Sim. Muito, sindaspisc.org.br. E a norma 15 está disposta, está disponível, né, no site do Ministério do Trabalho, na aba Legislação, na subaba Normas Regulamentadoras, e aí procura número 15. Número 15. Tudo que é insalubre está ali descrito. Isso. E qualquer pessoa que quiser mais informações pode mandar e-mail para nós através do jurídico @sindaspsc.org.br ou sindaspsc@sindaspsc.org.br. 2 e-mails bem facinhos, são abertos todos os dias ali. São abertos todos os dias. Não tem perigo. Parabéns, doutora Caroline Schwartz de Almeida, da assessoria jurídica do Sindasp. Faltou mandar um alô, um abraço para alguém, querida, para fechar? Não, eu gostaria de mandar um abraço a todos os trabalhadores e a coordenação do sindicato que está reunida em Criciúma, né, através de uma reunião da coordenação estadual. Então um abraço vai para todos. Devem estar acompanhando online por lá, né? Sim, deve. Não perca a reprise desse Floripa em Foco logo mais a partir das 22 horas aqui na TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sindasp, Delegacia Norte, na Rua Abdom Batista, 121, Joinville, e em Jaraguá do Sul, na Avenida Getúlio Vargas, 184.